Espírito Santo, eu te peço no nome de Jesus, abra os nossos olhos para que possamos ver as maravilhas da tua lei. Fala conosco, Espírito Santo. Fala comigo, ministra nos nossos corações nessa noite. Assim como já tem ministrado desde o culto da manhã. Fala mais conosco, Espírito Santo. Traz mais revelação da palavra. Traz mais temor em nossos corações. Temor em nossos corações. Coloca temor no nosso coração. Para que possamos viver uma vida de santidade. Separados deste mundo. Para vivermos santificados e limpos através da tua palavra. Espírito Santo, traz alegria aos nossos corações nesta noite. Espírito Santo, nos enche do amor de Deus de uma tal forma, do amor de Deus que tira fora todo medo. Enche-nos da paz de Cristo que excede todo entendimento humano, para que possamos descansar em Ti, para que possamos confiar e crer nas Tuas promessas. Espírito Santo, fala através de mim. Livra-me de falar coisas, de palavras persuasivas, palavras humanas, mas que eu possa ministrar aqui hoje no poder do Espírito Santo, na presença do Espírito Santo. Eu dependo de Ti, Espírito Santo. Eu preciso de Ti. Nós Te amamos, Espírito Santo. Nós Te queremos, nós temos fome, nós temos sede de Ti, Espírito Santo. Vem manifestar a Tua presença em nossas vidas nesta noite. Vem neste lugar. Amém? Estamos aí. Novembro, Robert. Acabou o ano. Acabou o ano. Os feriadinhos aí para a gente descansar um pouco. E o mês que vem, Natal. Como tem passado, meu Deus do céu. E quando chega nessa época, né, Diego? Tem aquele louvor daquela cantora gospel, muito conhecido. E quando começa a tocar, você lembra? Você está dando risada? Vai falar da Simone. Então ela tá. E começa a vir aquele sentimento, né? Brincadeira. O que você fez? Você fala, meu Deus, ano que vem vou fazer um curso, fazer teologia, vou me entregar mais ao Senhor, me santificar mais, falar mais de Jesus para as pessoas, vou estudar mais, trabalhar mais, para adquirir recursos para minha casa, para minha família, e a gente começa a ter aquele sentimento de que a gente não fez nada. E o que você fez? Aí come pernil de 15 quilos assado no forno, bem temperado, Chester, e época boa, né? Aí vem o ano novo, tudo novo, todo mundo coloca toda expectativa, toda esperança na virada do ano, como se todos os problemas, as guerras, as dificuldades vão cessar no dia 1, Adeus, ano velho. É forte demais. É verdade. E chega dia 1º de janeiro, não muda nada. Por que eu estou dando essa introdução aqui? Porque na verdade já está aí, né? O Natal, o Ano Novo, muitos se esquecem aí do significado, do verdadeiro significado do Natal. Mas por quê? Às vezes nós estamos fazendo coisas que são importantes, que são relevantes e precisamos fazer, mas não podemos nos esquecer do principal. E o título aqui da mensagem de hoje é A Igreja Irresistível, o culto irresistível. Eu escrevi aqui tudo aquilo que o Espírito Santo tem colocado no meu coração. Nós fazemos muitas coisas em casa,
no trabalho, filhos, e muitas coisas fazemos na igreja, que são importantes. Temos que fazer porque são relevantes, Diego. Tudo que nós fazemos dentro da igreja são coisas importantes, porque nós somos o corpo de Cristo. Nós fazemos parte do corpo de Cristo e cada um tem uma função. Porém, não podemos nos esquecer da principal, que é estar com as pessoas, se relacionar com as pessoas e fazer discípulos. Esses dias, eu perguntei para o Noah, minha esposa não está aqui à noite, está com uma gripe muito forte. O Noah, o meu filho mais velho, tem 6 anos. Eu perguntei para ele: Noah, você gosta da igreja? Sabe o que ele respondeu? Papai, a igreja é o melhor lugar do mundo. Glória a Deus. Eu amo a igreja, papai. E ele vem aqui, às vezes eu venho mais cedo para orar no culto da manhã e aqui no culto da noite, e ele quer vir orar. É muito bom estar na igreja. Mas não é só isso. Existe uma missão a se cumprir depois que saímos da igreja. E vamos para as nossas casas, para o nosso trabalho, entre outros lugares. Então o culto, ele não termina aqui. Fazer o que nós fazemos aqui é importante, mas não é o mais importante. Tem que fazer. E existe uma frase de um grupo de músicos, o Cubo, que ele diz assim: do que vale o amor se você não está aqui? E o Noah, apesar de ele gostar muito da igreja, ele não está preocupado com a minha formação aqui na igreja. Ele não está preocupado se eu fiz teologia. Ele não está preocupado quanto eu oro aqui na igreja, o quanto eu prego aqui na igreja. Mas ele está preocupado, assim como diz o Cauã: papai, vamos brincar. Vamos ter tempo juntos. Vamos ficar juntos. Os meus filhos, eles não estão preocupados com os dons que eu tenho do Espírito Santo. Porque os dons não aprovam ninguém. Porque os dons, eles servem sim para edificar a igreja, e nós devemos buscar com excelência os melhores dons. Foi a exortação do apóstolo Paulo à igreja. Porque os dons, a maioria dos dons, serve para edificar o próximo. Meus filhos não estão preocupados com aquilo que eu prego, com os dons que eu tenho, ou quanto sirvo na igreja, o quanto faço na igreja. Eles querem ter tempo comigo e com a minha esposa. Não adianta ter unção se Deus não pode contar comigo, se Deus não pode contar com a sua vida. Nós precisamos ter tempo para o mais importante, que é cuidar das ovelhas, porque as ovelhas são ovelhas sem pastores. E eu gostaria de ler Mateus capítulo 9. Vou ler aqui, pode ser na versão que está aqui na tela. Mateus capítulo 9, versículo 35 ao 38. Que diz:
versículo 35 ao 38. Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças. Ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Então disse aos seus discípulos: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Versículo 38. Peçam, pois, ao Senhor da colheita que envie trabalhadores para a sua colheita. Então Jesus, ele não se preocupava com a estrutura do templo. Ele se preocupava com as ovelhas perdidas. Hoje, o templo do Espírito Santo somos nós. Precisamos cuidar do templo e ter as dores de parto que o apóstolo Paulo teve. Quando o apóstolo Paulo disse: eu sinto dores de parto enquanto eu não ver Cristo formado na vida das pessoas. Eu disse que o que nós fazemos aqui na igreja é muito importante. Precisa ter um lugar para receber as pessoas, para acolher as pessoas, para curar as enfermidades, para curar as doenças, para ensinar, para doutrinar. Nós temos que ter um lugar cada vez mais aconchegante. Temos que fazer o melhor aqui nessa estrutura física, mas não é o mais importante. Elementos que nós precisamos para enxergar aquilo que Jesus estava enxergando e fazer dessa igreja uma igreja irresistível. O primeiro elemento que nós precisamos para enxergar aquilo que Jesus enxergou é ter paixão e compaixão das pessoas. Porque nós estamos aqui e Deus, quantas pessoas estavam no culto aqui pela manhã, a igreja cheia? Em pouco tempo que nós temos de igreja, da igreja do Galileu aqui no Jardim Arise, Deus já fez muitos e muitos milagres aqui neste lugar. Deus já curou pessoas. O Espírito Santo tem se manifestado nos cultos dessa igreja. As pessoas estão testemunhando que a presença de Deus está aqui conosco, e Ele é conosco, e Deus tem enviado pessoas, Deus tem multiplicado recursos, Ele tem dado recursos a essa igreja. Deus tem feito maravilhas em nosso meio. Por quê? Deus disse a Josué no capítulo 3: santifique-se, porque amanhã o Senhor fará maravilhas. E os pastores da igreja, a equipe da igreja, nós estamos se santificando, e é por isso que o Senhor tem feito maravilhas, porque nós estamos amando mais a presença dele do que o mundo. Então é natural que o Espírito Santo faça aquilo que ele tem feito, porque nós somos o templo. Só que nós estamos numa rotina, numa correria, tantas coisas do trabalho, da casa, da família, até mesmo as questões da igreja, e não podemos nos esquecer do principal, de olhar para as pessoas e ter paixão e de ter compaixão delas. Porque o que adianta Deus enviar as pessoas se não tem obreiros? Do que adianta nós termos os dons se nós não se relacionamos com as pessoas? Para que os dons? Eu tenho o dom da cura, eu tenho o dom da fé. Está usando na casa de quem? Está abençoando qual família? Ou está esperando as pessoas virem aqui na igreja? O Espírito Santo quer despertar uma igreja que tem autoridade, uma igreja que tem ousadia para ir nas casas. Porque as pessoas estão presas, desiludidas com a igreja. Porque quando você liga a televisão, nós temos o quê? Os falsos profetas.
Nós temos as seitas heréticas, que estão mais interessadas em ganhar dinheiro como profissionais do que formar Cristo na vida das pessoas. Então muitos não querem vir para a igreja, porque o filme, como diz o pastor aqui pela manhã, o filme está queimado. Aí você fala, nossa, que pecador, não quer saber de Deus, não sai de casa para nada, ele só quer viver a sua vida assim. Tem muitas pessoas assim, mas tem muitas pessoas marcadas pela religião gospel, pelo movimento evangélico. E nós precisamos ir. Então Jesus, quando ele olhou para aquela multidão que estava sentada aqui, aquelas pessoas que Deus já está enviando aqui, que Deus já está colocando aqui na igreja do Galileu, Jesus, ele teve compaixão daquelas pessoas. Que o Espírito Santo de Deus possa colocar no nosso coração paixão e compaixão pelas pessoas, seja aqui ou seja lá fora. Mas como Deus já tem enviado as pessoas, nós precisamos ter paixão e compaixão, de olhar e ter o discernimento espiritual. São ovelhas e pastores. Isso é um elemento de uma igreja resistir. Ter paixão e compaixão é acolher as pessoas, é receber, é dar atenção para as pessoas, é fazer visitas, é começar a andar com elas para ensinar os princípios, para que elas possam enxergar aquilo que Jesus fez e está fazendo nas nossas vidas e através de nós. Sejam os meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Glória a Deus. Como que as pessoas conhecem mais a Jesus? No culto? Também. Mas as pessoas, elas começam a conhecer mais a Jesus, amar mais a Jesus, ter mais fome, ter mais sede de Jesus, quando elas enxergam isso em nós. Uma igreja irresistível, que acolhe as pessoas, que abraça as pessoas, que serve, que leva o bolinho de fubá, o cafezinho. Deixa eu ir na tua casa, vem andar comigo. As pessoas precisam de alguém que olha para elas. Ei, você é uma ovelha sem pastor. Jesus enxergou isso nas pessoas. Então, quando uma pessoa entra aqui na igreja, nós precisamos olhar e pedir discernimento e direção do Espírito Santo para entender a necessidade. E eu não estou falando necessidade financeira. Eu estou falando de uma fome, de uma sede que o dinheiro não compra. Segundo elemento, disposição para se relacionar, lavar os pés e fazer dessas ovelhas sem pastores discípulos de Jesus. E isso envolve tempo em nossa agenda. É por isso que ninguém quer discipular ninguém, porque dá trabalho. E tudo isso que eu tenho colocado aqui, que eu estou pregando aqui hoje, é porque o Espírito Santo de Deus falou comigo. Ei, você está se esquecendo do principal. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Tá bom, você tem feito as coisas, você tem orado, tem ajudado, mas não se esqueça do principal. Não se esqueça que as pessoas às vezes não voltaram aqui na igreja, porque a semente, quando foi semeada, os espinhos sufocaram as sementes, as aves roubaram as sementes, porque elas são crianças na fé e precisam
precisam de alguém que tenha paixão, que tenha compaixão delas e falar: ei, por que você não voltou? Eu preciso discipular você, eu preciso formar Cristo na sua vida para que você cresça na graça e no conhecimento de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Nós precisamos ter essa paixão. Nós precisamos ter essa paixão de olhar para as pessoas Glória a Deus. e ter essa disposição. Terceiro, visão. Jesus, só de olhar, já sabia que eram ovelhas sem pastores. Às vezes a nossa visão está só enxergando as coisas, só enxergando estrutura, e é muito bom, faz parte, nós temos que fazer. Só que a nossa visão precisa enxergar o coração, a alma das pessoas, enxergar o rosto, o olhar das pessoas, olhar para as pessoas e enxergar aquilo que Jesus enxerga, a necessidade na alma do ser humano. As pessoas estão vazias, as pessoas se desviaram, se afastaram dos caminhos do Senhor. As pessoas estão tentando preencher o vazio em outras coisas que nunca será preenchido, porque somente a presença do Espírito Santo de Deus pode preencher. Nós sabemos muito bem disso. Então nós precisamos oferecer algo melhor para essas pessoas deixarem de seguir o mundo e de amar o mundo. Elas precisam experimentar a presença do Espírito Santo de Deus, que queima, que arde em nossos corações todos os dias. Glória a Deus. Muitos não vão querer, mas e os que estão? E as ovelhas perdidas de Israel? Israel é a igreja. Quarto elemento: sensibilidade e discernimento. Entender que as pessoas vêm de longe, que estão com fome, que estão com sede. Jesus olhou para aquela multidão, Jesus olhou para aquelas pessoas que estavam ouvindo aqui no culto a pregação. Jesus olhou para aquelas pessoas e ele enxergou a miséria. Jesus disse aos discípulos: eles vieram de longe, eles estão com fome, eles estão com sede. Em Mateus não fala na sequência sobre o milagre que Jesus fez, mas Jesus, em Marcos, quando ele viu aquela multidão que veio de longe ouvir Jesus, elas estavam sedentas, elas queriam conhecer Jesus, elas queriam saber mais de Jesus, elas estavam lá, muitas vieram de longe, e muitas estavam ali sem comer e sem beber, e Jesus operou ali um dos maiores milagres mais conhecidos deste mundo, que é o milagre dos pães e dos peixes. Nós precisamos se relacionar cada vez mais com o Espírito Santo. Nós precisamos estar cada vez mais sensíveis à voz do Espírito Santo, a ouvir, para obedecer, para agir, para avançar, para fazer algo em prol do próximo, porque as pessoas estão com fome e com sede. Então, quando nós estamos cheios de si mesmo, quando nós só estamos preocupados com as nossas inquietações, com as nossas preocupações, com as nossas dívidas, com o boleto que a gente tem que pagar, e o Espírito Santo está falando: ei, o Evangelho é olhar para o próximo,
Coloque diante de mim as suas petições, a sua ansiedade, o seu medo, o seu anseio, porque o Senhor é bom, Ele cuida de você, mas pare de pensar só em você, porque aquela pessoa lá que você conhece precisa de um milagre da multiplicação. Precisa de um milagre da multiplicação dos pães e dos peixinhos, porque elas estão com fome, e você está olhando para si mesmo, para o seu eu, para a sua vontade, e a sua visão está ofuscada, porque você não consegue enxergar o próximo. Eu tenho problema. Muitos. Olha, se eu ficar pensando só no dia de amanhã, eu nem durmo. Você fecha os olhos e vem, tem que pagar. Preocupação com os filhos, preocupação no trabalho, preocupações financeiras, com saúde. Hein? E nós estamos olhando para o próprio umbigo. Então nós precisamos tomar cuidado, todos nós, porque como eu disse aqui, nós temos uma equipe de obreiros que tem feito muitas coisas. Glória a Deus, aleluia. Amém, Senhor. Só que Glória a Deus. dá trabalho, é cansativo, porque Jesus pediu para nós rogarmos ao Senhor da seara, porque a seara é grande e são poucos os ceifeiros, porque não dá para um só fazer tudo. O corpo cansa, a mente cansa. Verdade, Senhor. Então tem muitas coisas para fazer dentro da igreja. Então você vê aí os casais, os nossos amigos se desdobrando para fazer as coisas, porque tem a estrutura aqui, tem as coisas para fazer aqui, tem muitas coisas para fazer aqui. E é por isso que Jesus disse: rogue ao Senhor da seara para que envie trabalhadores e obreiros, porque não dá para fazer sozinhos. Nós somos o corpo de Cristo, nós precisamos uns dos outros. O que eu não consigo fazer, o Diego faz. Glória a Deus. E quando uma só pessoa, e quando só um só obreiro absorve muitas e muitas coisas, não é bom. É por isso que minha oração toda semana, todos os dias: Senhor, envia trabalhadores, envia obreiros para a igreja do Galileu, porque nós estamos precisando. Desperta obreiros, levanta obreiros, levanta trabalhadores daquela igreja, levanta apóstolos, levanta mestres, levanta pastores, levanta evangelistas, levanta profetas daquela igreja, porque a igreja precisa ser edificada e não dá para fazer sozinho. Não dá. Glória a Deus. Sábado teve bazar o dia inteiro aqui. Estava lá no centro trabalhando, a Karen doente, e as pessoas aqui se desgastando. Culto no domingo, faxina, limpeza. E ninguém ganha nada aqui. Todo mundo tem casa, todo mundo tem família, nós temos filhos. Que o Espírito Santo possa trazer obreiros, levantar obreiros. Amém. Glória a Deus. Quarto elemento que Jesus teve: sensibilidade e discernimento, para entender que as pessoas vêm de longe, que estão com fome e com sede. Eu já tinha falado, né? Pois Deus coloca. Aleluia, Senhor. Para que temos os dons?
se encher do Espírito Santo se não temos tempo para se relacionar com as pessoas e fazer delas discípulos de Jesus? Pregamos o Evangelho, as pessoas estão vindo, as pessoas vêm até nós, as pessoas estão vindo na igreja. E aí? Não é só o ir de pregar o Evangelho, é ir de fazer discípulos. Porque vocês acham que é fácil no mundo espiritual? Vocês acham que Satanás está feliz aqui com essa igreja? Homens e mulheres santos, separados, obreiros aprovados do Senhor, que manejam bem a palavra, que não têm do que se envergonhar, que são exemplo para os fiéis, na maneira de agir, no trato, no amor, na pureza. Homens e mulheres que têm dado a vida aqui nessa igreja. Pessoas estão experimentando a presença de Deus neste lugar. Enfermos e doentes estão sendo curados aqui nessa igreja. Glória a Deus, aleluia. As pessoas estão se despertando novamente para o ministério. Amém. Pessoas que tinham desistido. Pessoas estão experimentando algo sobrenatural neste lugar. Glória a Deus. É sobrenatural. Deus tem feito nós reconhecermos tudo aquilo que o Senhor já fez, está fazendo e há de fazer aqui, neste lugar, neste bairro, através da igreja do Galileu. Deus já está fazendo. E não é fácil. O diabo tem feito de tudo para as pessoas não estarem aqui. É verdade. Porque se é numa igreja qualquer, se é numa igreja que o pastor é safado, que só está ali para ganhar dinheiro, o diabo não está. Vai lá, você não vai ter, nunca a sua vida vai ser transformada, né, naquele lugar. Pelo contrário, você vai ser pior. Infelizmente é a realidade de muitas igrejas. Mas a realidade aqui da igreja do Galileu, o nível aqui é espiritual. Glória a Deus. Nós não estamos aqui brincando. Os obreiros, os casais, os nossos amigos que o pastor Dodô e a pastora Eládia trouxe para abençoar este bairro, nós não estamos. Nós estamos levando a vida de Jesus muito a sério. Glória a Deus. A vida de Jesus em nós. Eu creio, Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Então Satanás não está feliz com esse ministério, Diego. Porque Deus tem se manifestado. Porque o Espírito Santo está nos enchendo cada vez mais da presença dele. Porque os dons do Espírito Santo já estão se manifestando. Começamos fisicamente aqui em março. Culto da noite. 4, 5 semanas. Oh, glória. Aleluia. Então nós precisamos olhar para a multidão. Nós precisamos olhar para as famílias do Jardim Alice e ter compaixão delas, e ter paixão delas. Olhar para as pessoas que já estão aqui, que o Senhor já trouxe e não estão mais. Nós precisamos olhar para as pessoas e ter a sensibilidade, e ter a disposição, e ter a paixão, e ter a compaixão, e ter a visão que Jesus teve para enxergar nas pessoas e falar: elas precisam de Jesus. Espírito Santo, me tira do comodismo. Espírito Santo, me tira da zona de conforto. Espírito Santo, mesmo que custe algo, mesmo
que custe um tempo na sua agenda, no seu dia da semana. Porque muitos querem servir a Jesus, mas conforme a sua agenda, e não é conforme nós queremos, é conforme o Espírito Santo de Deus quer fazer através de nós. Muitos querem fazer, mas Deus, deixa eu olhar aqui. Não, hoje não dá. Terça também não. Quarta. Jesus, de sexta acho que dá. Então as pessoas até têm lá uma boa intenção de querer fazer algo, mas não estão dispostas, que nem os discípulos estiveram, largaram tudo. Deixaram tudo. E às vezes nós não estamos dispostos a deixar tudo, deixar o pecado, romper com o pecado, romper com a iniquidade, romper com a sujeira, romper com aquilo que entristece o Espírito Santo. Não estamos dispostos a pagar o preço da oração, a pagar o preço de conhecer Jesus através da leitura das Escrituras, porque é preciso ter disposição para tudo isso. Para discipular as pessoas, nós precisamos conhecer, nós precisamos ensinar as pessoas aquilo que o Espírito Santo nos ensina, a doutrina dos apóstolos, o partir do pão, a comunhão, as orações. Não dá para fazer de qualquer jeito. Fala, Jesus. Glória a Deus. Não dá para fazer de qualquer jeito. Não é quando eu quero. E às vezes vem o pensamento: por que será que o Espírito Santo não está fazendo através da minha vida? Será que não estamos colocando condições ao Espírito Santo? Será que não estamos colocando condições a Deus, a Jesus? Porque eu creio de todo o meu coração que Jesus, que o Espírito Santo quer fazer através da minha vida e da sua vida. Ele quer. Porque nós fomos chamados, nós fomos escolhidos. Foi o Senhor que nos chamou, foi o Senhor que nos escolheu. Então Ele quer fazer através de nós. Então quando Ele não está fazendo, é porque alguma coisa está errada em nossas vidas. Verdade. E eu tenho falado com o Espírito Santo. E eu estava aqui hoje orando e eu dizia assim: Senhor, eu sei que tem mais. Senhor, eu sei que tem mais. Sabe quando tem alguma coisa, alguma coisinha que parece que não está fluindo? Está fluindo, mas não está fluindo. Sabe quando tem alguma coisa que você precisa entregar a Ele? Que você precisa deixar, que você precisa abrir mão. O Espírito Santo confirmando tudo isso no meu coração. Deus está dizendo, o Espírito Santo está dizendo para nós hoje à noite, no culto da noite: Aleluia. você é totalmente meu. Precisamos parar de colocar condições. O Espírito Santo quer fazer tanto através de nós. Quantas ovelhas estão perdidas sem pastores? E Jesus, quando Ele disse essa passagem de Mateus, Jesus, a base bíblica dele era sempre o Pentateuco, os profetas. Ele tirou, sabe de onde? Números, capítulo 27. Números, versículo 16, 17. Ó Senhor Deus, que dá vida a todos, indica um homem que possa guiar o povo e comandá-lo na batalha, para que a tua gente não seja como ovelhas que
não tem pastor. 1 Reis, capítulo 22, 17. Micaías respondeu: vejo o exército de Israel espalhado pelos morros, como ovelhas sem pastor. E o Senhor Deus diz: estes homens não têm chefe, que eles voltem para casa em paz. 2 Crônicas, capítulo 18, versículo 16. Micaías respondeu: vejo o exército de Israel espalhado pelos morros, como ovelhas sem pastor. E o Senhor Deus diz: estes homens não têm chefe, não têm pastor, que eles voltem para casa em paz. Ezequiel capítulo 34, versículos 5 e 6. E por não terem pastor, eles se espalharam. Animais ferozes mataram e comeram as ovelhas. As minhas ovelhas andam perdidas pelos morros e pelas altas montanhas. Estão espalhadas por toda parte. Ninguém busca essas ovelhas. Ninguém procura encontrá-las. Essa é a função de todo cristão. O mandamento de pregar o evangelho, de fazer discípulo, de formar Cristo na vida das pessoas, é de todos nós. Não é um dom, não é um talento, é um mandamento. Que nós possamos ter essa paixão, essa compaixão de olhar para as pessoas. Imagina a presença do Espírito Santo se manifestando quando você se reunir com as pessoas nas casas, nas famílias. Imagina os dons do Espírito Santo se manifestando nas reuniões, nas casas, das famílias, no cuidado que nós vamos ter com as pessoas que Deus tem enviado a essa igreja. E talvez seja por isso que a série dos dons do Espírito Santo foi postergada. Por quê? Deus dá dons. Nós estamos buscando? Estamos. Só que não adianta nada as pessoas virem aqui no culto receber os dons, receber a cura, ser liberta do vício, das drogas, ser liberta da prostituição, do adultério, da imoralidade, ir para casa e não tem obreiro, não tem trabalhador para formar Cristo na vida dela. Então, Deus precisa de você. Aliás, Deus precisa de mais trabalhadores. Porque os meus irmãos aqui estão fazendo. Só que, como eu disse no começo, não dá para fazer tudo sozinho. Deus conta com você. O Espírito Santo de Deus que habita em você, Ele conta com a sua vida. Foi por isso que Ele te chamou. Foi por isso que Ele te escolheu. Foi por isso que você foi marcado e selado com o Espírito Santo de Deus. Continue. Portanto, os meus irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes, porque todo o vosso trabalho não é em vão. Não é em vão tudo que você faz na igreja. Não é em vão. Eu louvo a Deus pelos nossos pastores. Eu louvo a Deus pelos os irmãos e irmãs que o Espírito Santo levantou para abençoar esse bairro.
muito grato a Deus. Diferentes dons, talentos. Mas quando o corpo se une, quando a família de Deus se reúne, cada um com a sua função, as pessoas são edificadas. O corpo é edificado. As ovelhas perdidas sem pastores, elas recebem edificação. Elas recebem o milagre da multiplicação na vida delas. Elas vão testemunhar. Olha, o pessoal da igreja do Galileu, eles estiveram aqui na minha casa e milagres aconteceram. O milagre da multiplicação aconteceu aqui na minha casa, na minha família. Ei, vizinho, vamos lá conhecer a igreja. As pessoas vão começar a testemunhar, porque nós somos edificadores da casa do Senhor. Não enterra o dom e o talento que você tem. Amém. Não para de fazer. Não para de fazer. Nós vamos colher os frutos. Santo. Nós vamos colher os frutos, pastores. Dodô e Elato. Vocês vão colher os frutos. Amém. Glória a Deus. Vocês vão colher os frutos. Amém. Glória a Deus. As lutas, as dificuldades que vocês passaram e passam na vida de vocês. É verdade. É que Paulo disse lá em Romanos, no capítulo 8, as aflições deste tempo não se comparam à glória que será revelada. Imagine se vocês tivessem parado, perdendo um filho, 2 filhos, deixar o conforto de uma igreja grande. Ninguém entendeu. Imagine se nós pararmos, Sandro, Priscila, Diego, mãe, Isabel, vocês que estão aqui nos visitando. Nós não podemos nos cansar de fazer o bem, porque nós ceifaremos se não houvermos desfalecidos. Quando Paulo disse os versículos que os nossos pastores pregaram aqui, eu esmurro o meu próprio corpo. Sabe qual que é o contexto? Disciplina. Eu disciplino o meu próprio corpo, porque quando eu chamar as pessoas para participar do reino, eu mesmo não venho a desistir. E é por isso que nós temos que ser constantes. Temos que perseverar, temos que esperar, temos que confiar, temos que descansar nas promessas do Senhor. Elas se cumprirão na sua casa, na sua família. Ah, mas eu tenho tantas coisas. Mas Deus pode te curar. Não existe corrente, não existe algemas, grilhões, prisões forte o suficiente para resistir o poder de Jesus que é em nós. Não existe enfermidade, doença maior do que o poder de Deus. Nós temos o Espírito do Senhor em nós. Para fazer discípulos, para pregar o Evangelho. Nós não estamos sozinhos, nós estamos com o Espírito Santo de Deus que habita em nós, que nos ungiu para pregar o Evangelho. Nós não estamos sozinhos. Não estamos sozinhos. Deus quer manifestar o poder do Espírito Santo através de você. Deus quer manifestar os dons do Espírito Santo através da sua vida. Deus quer edificar o corpo, a família de Deus através da sua vida. Não pare. Não pare, não retroceda, não olhe para trás. Não fique se lamentando e se corroendo com as lutas, com as aflições. Avance. O Espírito Santo quer te levantar nessa noite para você continuar, para você perseverar, para você continuar, porque
carregando a minha preciosa semente, ceifarão. Diz lá, Salmo 126. Assim como eu preguei domingo passado, eu encerro dizendo que Jesus precisa de você. Que Jesus conta com você. Obrigado, Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Ah, mas eu só tenho dom, eu só tenho talento. Eu só tenho 5 pães e 2 peixinhos. E Jesus está dizendo, pode fazer com 5 pães e 2 peixes, porque eu vou multiplicar.